Boa noite a todos. Eu me chamo Franciele Gouveia. Sejam bem-vindos ao Conexão Imobiliária. Hoje a gente vai trazer duas convidadas, mas antes o meu parceiro vai se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Uma alegria, né? Não fui expulso do último podcast, então continuo aqui como co-hoster. Obrigado, Fran, pelo convite mais uma vez. E quem que a gente tem hoje nesse podcast especialíssimo em homenagem ao mês da mulher? Na verdade, sabe que é o Dia Internacional da Mulher só, né? Só agora assim, não é o mês da mulher, porque todos os meses são o mês da mulher. É isso mesmo. Todos os então, meses. hoje a gente trouxe a Priscila, né, que vai estar com a gente. Ela é despachante e correspondente imobiliária. Então, vai trazer aqui para a gente vários insights. Vai explicar para a gente por que o financiamento imobiliário está demorando tanto para acontecer, né? A Pri é aqui de Curitiba e nós temos também a Miriam. A Miriam já foi de Curitiba, trabalhava aqui e agora ela está no mercado internacional. Também vai trazer para a gente vários insights. Excelente. Então, assim, sem mais delongas, conta um pouquinho para a gente da tua história. Como que você caiu no mercado imobiliário? Então, vamos lá. Então, comecei no mercado imobiliário foi em 2019. Na verdade, eu fui corretora de imóveis durante um ano. Conheci a Fran nessa época. E nesse período foi importante para que eu conhecesse um pouco do mercado, da situação, de como angariar um imóvel. Só que eu não gostei, né? Não foi minha praia, não foi minha vibe. E aí eu busquei essa parte do correspondente. Então, trabalhei em uma empresa onde prestava serviço como correspondente. Depois, em 2021, eu tive minha filha. E daí, a partir daí, eu resolvi ter a minha empresa e começar nesse ramo. Estou até então. Que legal. E hoje você trabalha multibandeiras? Como é que funciona? Então, hoje eu trabalho os bancos privados e a Caixa Econômica, né? São os principais bancos hoje, onde a gente faz toda a parte de financiamento. O cargo-chefe sempre foi a Caixa, mas Sim. hoje, pela questão aí que a gente vai comentar das alterações do Minha Casa Minha Vida, enfim, a gente tá migrando muito para os bancos privados. Então, hoje tá bem complicado aí. E a gente também vai falar, pessoal, da parte de consórcios, né? Também. Como é que funciona o consórcio, né? Que é bem importante. O Fran, e vamos chamar a nossa amiga internacional ali para trocar uma ideia com ela também? Vamos. Miriam, venha, seja bem-vinda. Olá, Fran, boa noite. Como vocês estão? Boa noite, Dr. Douglas. Boa noite, Priscila. Boa noite. É um Boa noite. prazer estar aí com vocês, né? Participando online, mas podendo estar junto com vocês aí. E quero poder contribuir, né? Com informações, essa conversa tão gostosa aí essa troca de informações. Sim, sim. É um prazer. Obrigada pelo convite. Primeiro, obrigada, né? Obrigada, Mi, por você... É aquela câmera, Isso, né? Sim. Obrigada por você estar aqui, né? Pelo seu tempo, por se disponibilizar. A gente tem um pouquinho de delay, então pode ser que a gente tenha que esperar a tua resposta para daí fazer uma pergunta e vice-versa, né? Tá bom. Mas, primeiramente, gostaria que você contasse para a gente quem é você, né? E o que te trouxe no mercado imobiliário aqui, primeiro, né? Conta a tua história, que o pessoal não te conhece. Então, na verdade, no Brasil, o meu tempo já é um longo tempo, né? Eu tive 20 anos trabalhando no mercado imobiliário no Brasil. Na verdade, sempre na liderança de uma imobiliária, né? Sempre com corretores. Esse sempre foi o meu foco, sempre foi a minha grande paixão, né? Eu acho que muitos corretores que estão nos acompanhando aqui, que trabalharam comigo, né? E conhecem, sabem o quanto isso sempre foi o amor, a minha paixão pelo mercado imobiliário. E isso só foi 20 anos, né? Que ficou. Então, assim, agradeço muito, assim, a essa questão do Brasil, porque essa bagagem hoje, esse aprendizado, porque o mercado imobiliário é todo dia, né? É todo dia que a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, porque ele muda, né? Ele é muito dinâmico, ele muda diariamente. Então, assim, no Brasil, trabalhei por 20 anos, né? Tive 2 imobiliárias, né? Na administração de 2 imobiliárias. E agora tem um ano que daí eu fiz essa migração e continuo no mesmo ramo, mas aqui agora,
né? Eu estou morando na Flórida, eu sou uma corretora de imóveis licenciada pelo estado da Flórida, então, assim, eu atuo hoje em todo o estado aqui, né? Atendendo todo o mercado imobiliário aqui no estado da Flórida. Tem um ano agora, em março, que eu já estou exercendo a profissão aqui. Tá. Relembra só para mim, você trabalha só com locação aí, né, Mi? Não, aqui a gente trabalha com todos. Assim, o mercado imobiliário aqui, ele também, como no Brasil, né? Então, assim, na verdade, o meu objetivo, né? Vou falar um pouquinho rapidinho aqui dessa minha experiência, que a gente começa a falar, assim, quando a gente tem amor pelo trabalho, né? Então, eu sou muito apaixonada por esse trabalho, assim como foi no Brasil, muito gratificante, aqui também ele é fantástico. Eu tirei a minha licença para trabalhar com vendas, né? Só queria vir como eu estava trabalhando no Brasil. Só que quando a gente começa a trabalhar aqui, vai ampliando esse mercado. Então, assim, hoje eu te falo assim que eu estou com um foco muito grande em locação, né? Que foi um mercado que acabou me atropelando aqui, eu costumo dizer isso, mas o meu foco também é como no Brasil, né? Eu quero, agora com o passar dos anos aí, ser uma grande corretora de vendas aqui também, né? E poder alcançar o sucesso, que é o nosso objetivo hoje, né, no início de uma carreira assim. Para o pessoal que está aqui no Brasil, que não tem uma mínima ideia de como que funciona compra e venda e locação, aí nos Estados Unidos, você pode dar um panorama para a gente, por exemplo, sei lá, uma casa num condomínio simples, 150, 200 metros quadrados, que eu sei que aí não tem imóveis menores, né? Mas uma casa simples assim, e daí fazer um paralelo com aqui de Curitiba, se fosse num bairro X, qual que seria o valor para compra e venda, o valor para locação? Consegue passar para a gente um... Consigo. O que eu vou te falar, doutor? Em relação a... Hoje, vamos pegar como se nós estivéssemos falando aí da nossa região, Boqueirão, Xaxim, enfim, uma região média, assim, classe... eu vou te falar que hoje a gente trabalha muito aqui na locação, quando o cliente nos procura, número de dormitórios que ele tem essa diferença de valores. Então, assim, 1 dormitório, 2 dormitórios, 3, conforme o número de dormitórios aqui. Hoje, um valor médio de uma casa, né, uma townhome que a gente chama aqui, com 3 dormitórios, é a partir de $2.000. Que legal. Hoje. Aqui perto do Barigui estão pedindo 12 mil. Quando a gente não brinca, né, às vezes com os clientes, o meu público muito grande hoje são os brasileiros, eu atendo muitos brasileiros aqui na locação, eu dou uma assessoria para eles, para poderem chegar até aqui, alugar o seu imóvel, né, e ter toda a minha assessoria para que eles possam fazer, porque é um trabalho um pouco mais complexo, e eu costumo falar com eles assim, não convertam, né, a gente não pode converter, senão... E esse imóvel de $2.000, se eu fosse comprar ele hoje, como que funcionaria? Quanto custaria? Boa pergunta, doutor. Olha, eu tenho um imóvel hoje que você pode alugar por $2.000 a partir de $300.000. E aí, como é que funciona a questão do financiamento? Agora eu já fiquei curiosa também. É isso que eu gosto Então, do podcast. A gente, né, nesses anos que eu tive de Brasil, né, a gente entendo bastante também do mercado do financiamento aí, como que funciona, né, sempre a gente... Aqui é muito simples. Aqui é muito simples, assim, em relação ao estrangeiro poder financiar. O que muda aqui é que ele precisa, o percentual que ele precisa dar de entrada, porque ele é um estrangeiro, ele não tem, né, aqui a documentação, então ele precisa dar no mínimo 25% de entrada para ele poder adquirir um imóvel aqui e ele consegue financiar 75%. Claro. Há uma taxa, que eu acho que essa é a próxima pergunta, né? Dependendo, e aí uma taxa balcão, se fosse a taxa balcão aqui da Caixa, qual que seria hoje nessa condição de 75% financiado? 7,2, tudo vai depender exatamente ali de como ele se qualifica também, assim como a Priscila tem, né, os clientes, cada cliente ali, dependendo da forma que ele se ajusta, ele tem uma qualificação. 7,2, assim, e tá baixando. Os juros, assim, eles aqui estão, né, dependendo, assim, de cada... Ele tá diminuindo agora. Esse ano aí a gente viu uma grande mudança já aqui no mercado imobiliário. Que legal. Você permite que a gente faça umas perguntinhas aqui agora interna?
Interna aberta, porque ela fica interna gravada aberta, ao vivo. Você pode comentar, né, aqui, porque assim, deu um pouco de inveja, né? Entendeu? Deu. Hã? Deu muita, porque aqui o juros está bem maior. Faz um paralelo pra gente, assim, vamos pegar um imóvel de 3 quartos, uma casa de 3 quartos, vamos colocar uma casa de 1 milhão hoje? Acho que uma casa de 1 milhão hoje aqui, né? Como é que eu faço para financiar uma casa de 1 milhão hoje? A gente pode falar, dependendo da região, a gente fala de imóveis aí de 300 mil, 400 mil, 800 mil, né? Então, depende muito. Vamos fazer uma conta redonda de 1 milhão. 1 milhão. Vou financiar uma casa de 1 milhão hoje. Quanto eu tenho que ter de renda? Pelo menos uns 30 mil, em média. CLT 30 mil, pessoal. Tá fácil para você ou não? Hã? Eu acho que nem diretor de banco ganha isso hoje. CLT, né? É. 30 mil. É porque para a Caixa você tem que ter uma... Como é que funciona, por exemplo, na Caixa Econômica? Eu sei que o CLT tá tranquilo, né? Ele consegue lá comprovar a renda, mas quais são os outros tipos de comprovação que um banco... O principal é Olerite, né? E agora que abriu o imposto de renda, a gente está na fase da entrega do imposto de renda até maio, muita gente que é PJ, autônomo, tem a possibilidade de estar fazendo o imposto de renda para poder declarar e apresentar como comprovação de renda. Aí ele coloca o Prolabore ou ele aceita também o retirado de lucro? Os dois. Para os bancos também podem ser os dois. A Caixa, especificamente, se você não tem um Prolabore ou você... você não consegue mais extrato bancário, igual antigamente as pessoas apresentavam, eu posso apresentar os últimos 6 extratos bancários. Não passa. Você tem que ter uma comprovação ali efetiva que você realmente tira esse valor. E a Caixa também tem feito o quê? Além de você apresentar o Prolabore, muita gente, antigamente, falava lá um valor, ganho 10 mil por mês. E muitas vezes não ganhava isso, certo, né? Então, agora, além disso, eles pedem lá os últimos extratos bancários para ver se ele tem essa movimentação mesmo. Se está caindo de fato esse dinheiro no conta. Isso mesmo. E aí, por exemplo, assim, na Caixa, a gente sabe, tem toda essa questão estatal, né? Mas no banco privado, por exemplo, eles ainda tem algum que aceita a própria movimentação da instituição? Como é que está isso? Olha, o Itaú, por exemplo, é um banco que você sendo correntista do banco, eles conseguem ver o seu histórico e conseguem ter a aprovação. Isso mesmo. Mas nada tira a obrigatoriedade de você apresentar o seu imposto de renda, ele pedir complementação para aí sim liberar. O que a gente explica para os clientes é o seguinte, quando a gente lança a aprovação no banco, a gente está colocando uma avaliação de risco do comprador. Então, a gente está fazendo uma pré-análise para ver se ele tem a possibilidade de comprar ou não. Tá? Durante o processo de financiamento, o banco ele vai fazer essa reanálise da situação financeira dele para que ele realmente veja se ele está apto a fazer a contratação ou não. Então, a pessoa fala assim para mim, Pri, tá tudo certo já o financiamento? Não. Tá? Vai dar certo na hora que emitir o contrato e for para assinatura. Aí sim, mas há o risco de você iniciar o processo e ele cair no meio do caminho. Eu acho tão bonitinho o correspondente falando que tá certo o negócio quando você vai no banco e assina. Como advogado, eu posso anular um negócio jurídico até 4 anos depois do registro de imóveis. Tá operando. Então eu falo assim pro pessoal, para dar aquele terror, né? Assim. Para fazer aquele terror. Então, você quer saber se você comprou ou não o imóvel? Espere 4 anos, se ninguém vai pedir uma evicção e tal. Mas é só uma conversa paralela. Mas vamos trazer o pessoal que tá lá, caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, e ele tá pensando em, sei lá, daqui a 1 ano comprar um imóvel. O que ele precisa? Então, por exemplo, hoje tem muita gente que vive em situação de irregular, né? Então, ele tá lá em uma união estável de fato, mas não tem nenhum papel, não assumiu o cônjuge, né? Não assumiu o companheiro. É bacana para o banco também ter ou o casamento, logicamente, né? Ou um tipo de comprovação. Pessoal, como é que eles podem fazer isso? Para o banco, não importa o seu estado civil. As pessoas perguntam, eu preciso casar, eu preciso fazer uma união estável? Não. Você pode comprar os dois como solteiros, né? Você fazer uma união estável, para o banco não muda o seu regime Teu score credit. Isso, o seu estado civil, ele vai continuar como solteiro, né? Então, a única coisa é que se você tiver uma escritura pública de união estável, você vai poder incluir ali que você tem a união, mas não é obrigado.
tá? Legal. Então, isso não impacta. E aí, por exemplo, se eu vou fazer esse planejamento, né, para a compra do imóvel, é legal eu já começar a emitir os olerites ou um prolabore para deixar isso Sim. mais organizado também, Sim. né? Lembrando que agora com essa questão do imposto de renda, né, o prolabore é só para quem é ME, né? MEI não emite prolabore. Então a gente tem muito desses questionamentos de como emitir a declaração para que seja comprobatória para a Caixa, por exemplo, tá? Mas o MEI ele pode emitir a nota, né? Ajuda ou não ou é indiferente? É indiferente. Ah, indiferente. Eu acho que a gente está falando de prolabore, né? Ou seja, quanto a pessoa tira, não é? Mas nota o prolabore normalmente é para quem tem lá o uma prolabore limitada, é o olerite Simples do Nacional. empresário, né? É diferente da retirada de lucro, que é aquilo que sobrou da empresa. Isso Sim. mesmo. Então, isso é um assunto para outra podcast, porque é Não, muita legal. coisa. E aí, então, assim, da parte da pessoa, o Estado Civil, então, não importa ali é como ele vai fazer essa composição de renda, né? Aí, eu queria trazer pro cenário americano. Faz diferença a pessoa comprar um imóvel sozinha ou comprar com o cônjuge? Você já viu isso aí? Como é que funciona? Aqui também não tem. Na verdade, agora, quando eu falo, eu estou falando mais do estrangeiro quando ele compra aqui, certo? Uhum. Para ele poder financiar aqui. Mudam algumas regras em relação ao americano, quando ele compra, a questão, né? Porque o estrangeiro, ele tem umas regras diferentes, inclusive quando ele vai vender o imóvel. Aqui são aquilo que o mercado imobiliário aqui, até eu comentando com a Fran antes, assim, que essas mudanças que eu senti, que eu tive que aprender e me adaptar, que são as mudanças, é tudo mercado imobiliário, mas claro, cada um com as suas regras, né? Mas não faz diferença também como no Brasil, assim, a questão de se pode ser solteiro, pode ser casado, não vai mudar, né? Não vai ter essa alteração para o casal em taxas, alguma coisa assim. Eu tenho uma pergunta. Mi, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você no início comentou que aí você faz bastante coisa, né? Você faz venda, locação e você também entende de financiamento. Qual é a diferença do financiamento do Brasil pro financiamento aí de fora, né? As formas de aprovação. Vamos imaginar que eu moro aí, sou, né, uma cidadã americana. Quais são os trâmites, assim, como funciona para comprar aí, sendo americano, né? Se a gente for comparar, entende? Você tá a tua pergunta é em relação ao americano comprando um imóvel e ao estrangeiro chegando aqui. Isso, a minha primeira pergunta foi só do americano. Aham. O americano, ele tem uma entrada dele não é 25%, aí ele vai depender do credit score dele aqui, que é a mesma questão do Brasil. Quanto melhor o credit score dele, a taxa de juros dele diminui. Aí aqui, quando o americano vai financiar, eles vão ver o endividamento dele, entendeu? Para ver o comprometimento, o que ele pode. Mas, assim, uma das coisas que eu já entendi aqui do americano, ele pode, assim... Também um assunto para um outro podcast, mas só para eu dar uma dica, assim, só porque para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor. Ele pode comprar uma casa e ele já ter 5 casas financiadas. Existe uma regra no financiamento que ele declara que aquele imóvel é para investimento, para locação, entendeu? Aí é feita uma pesquisa, mas quanto deu o valor desse mortgage? Ok. Daí é feito quanto que essa casa aluga. Só que dessa casa ela fica para locação, entendeu? Então, isso é muito dinâmico. Eu achei isso foi algo assim que uma das coisas só que o mercado imobiliário aqui para o americano eu acho fantástico, assim, essa possibilidade. Então, tem americanos que têm muitos imóveis que eles dispõem dessa condição, né? Diferente do Brasil já, nessa questão. Vamos todo mundo fazer as malas e vamos tudo morar na Flórida. Que legal essa situação. Então, isso é uma coisa que a gente não tem aqui. Inclusive, o Brasil, ele desestimula você ter mais de um financiamento, né? Sim. A Caixa, inclusive, vedou no final do ano, no começo... você não podia ter mais de 2 imóveis financiados, não podia financiar o segundo imóvel, né? Agora parece que isso caiu já, né? Não, ainda tá. Tá vigente ainda. Então tá vigente. Uhum. Você tem um imóvel na Caixa lá financiado, falta só um saldinho para pagar, não adianta querer se meter a comprar outro.
Correto. É aquele mesmo esquema de não precisa de 2 TVs, né? Não precisa de 2 casas. Sim. Vai ter só uma TV, vai ter Mas só o uma cenário é casa. diferente, né? Hoje, lá a gente está com juros de 7%, aqui a gente está com juros de 13%. Hoje teve reunião do Copom, Selic está 14,25, né? Então, Sim. isso tem um impacto direto, né? A inflação, onde eles querem diminuir o percentual de financiamento, empréstimo. Então, todos os bancos também financiavam 80%, agora financiam 70%. Eu vi também, parece Sim. que sacaram 8,2 bilhões nesse mês da poupança. Imagine. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? E você percebeu também na situação, por exemplo, de avaliação do imóvel, porque isso é uma questão que os corretores, né, eu advogo para muitas imobiliárias, que eles me trouxeram assim, eu quero processar o banco porque o imóvel vale 1 milhão e o banco falou que vale 700 mil para daí financiar só 500, né? Você percebeu isso também, assim, o próprio engenheiro, ele apertando o cinto para diminuir o valor do imóvel? Então, quando acontece isso, normalmente o que eu faço? Eu converso com o corretor, a gente vai fazer uma análise. Normalmente o corretor ele já sabe, já trabalha aquela região, então ela vai entender quanto que vale por metro quadrado ali na região. Então, a gente manda lá 8 ou 10 amostras e a gente vai entrar com uma defesa. Então, Legal. com a defesa, a gente consegue questionar. Vai ver a metragem do imóvel, a quantidade de quartos, se é novo, se é usado, quanto tempo tem, e ver se o engenheiro usou a metodologia correta. Então, já teve casos de eu questionar, entrar com a defesa e a gente conseguir reverter. Tá? Então, muitas vezes, eu já escutei isso também, mas eu imagino que se acontecer, a gente consegue reverter com fatos. Na metade de fevereiro, eu atendi acho que mais de 10 clientes que tinham lá o crédito aprovado e aí o banco deu condicionantes, aumentar o valor da entrada ou aumentar o valor da parcela. Isso está acontecendo ainda ou não? Você tem percebido nas últimas semanas? Então, o que acontece, e já chegou para mim, é a questão assim, eu aprovei meu crédito, normalmente a Caixa ainda tem 6 meses de validade na avaliação de risco. Os outros bancos são de 60 a 90 dias. Tá? Se aquele cliente aprovou naquela taxa e durante o período teve alteração e ainda não foi contratada, vai aumentar a taxa e a parcela. Né? A gente até brinca, né? Que se a pessoa realmente não tivesse o dinheiro, ela ia comprar à vista, não ia precisar do banco. Mas, se o banco tem cláusulas ali que falam que se até a contratação tiver essas alterações, o banco vai fazer as correções e vai cobrar mais. As alterações em regra são um endividamento maior e até o desemprego. Né? Eu peguei um caso que a pessoa perdeu o emprego e aí o banco viu lá e quis que ele desse esse caso de 50 mil a mais. Sim. Imagine a pessoa, né, tá lá comprando um imóvel e fica desempregada. Mas isso no meio do processo do financiamento? No meio do processo de financiamento. É que eles conseguem pegar até o final de liberação do contrato, eles verificam o endividamento do cliente, né? Sim. Então, vê o histórico, vê ali se ele ainda está, se é CLT através do FGTS, PIS. Então, eles têm todo o formato de validar as informações antes da emissão do contrato. Legal. Então, eles podem fazer isso, sim. Como é que funciona, por exemplo, assim, eu tenho aprovado aqui em Curitiba 1 milhão para comprar um imóvel. Para Miriam agora, né? Para Miriam, Eu fiz lá uma análise no banco, lá na Caixa, enfim, qualquer banco, e tenho aprovado 1 milhão. Dá para saber mais ou menos quanto eu conseguiria aprovar aí ou tem que fazer todo um processo? Que documento que o pessoal exige aí para a gente comprar o primeiro imóvel na Flórida? Ele precisa fazer um processo do zero aqui, né? Ele tem que, primeiro, aqui, até antes dele selecionar o imóvel dele, se ele falar para a gente, né, corretor, que ele quer financiar, o primeiro passo do corretor, já diferente do Brasil, é fazer a pré-aprovação dele, ver se ele é apto para ele poder. Eu não preciso ter o imóvel dele. A partir do momento que o meu cliente, né, tem a carta de pré-aprovação, eu já sei quanto o banco libera para ele, né? Uma pré-aprovação, é aquela questão. O tudo é sempre no dia da assinatura, tudo acontece sempre no final, mas assim, com essa pré-aprovação, eu consigo já começar a selecionar os imóveis para o meu cliente poder visitar. Eu não preciso que ele faça a proposta e selecione aquele imóvel para liberar o financiamento naquele imóvel, não. Aqui, para ele comprar um imóvel financiado, é o contrário. Primeiro, ele vai aprovar o crédito dele, vai ver a parcela dele, aí, o segundo passo, a gente vai buscar o imóvel
dentro do que ele foi pré-aprovado. E eu tenho que ter algum histórico nos Estados Unidos ou não? Por exemplo, eu não tenho nem... eu tenho um passaporte, né? Mas eu não tenho nem Não visto. tenho residência, não tenho Não tenho nada. visto, não tenho nada. Posso mandar os documentos para fazer uma análise ou não? Qual que é o mínimo que a gente precisa para começar a conversar? Então, você vai precisar ter, para fazer o financiamento aqui, você vai precisar ter o visto americano, né? Para você, mas não precisa ter nada aqui. Assim, a princípio, as tuas informações hoje do estrangeiro, para poder aprovar um crédito aqui, eles vão buscar suas informações no Brasil, com o seu contador. Eles não vão buscar suas informações aqui nos Estados Unidos, e sim no Brasil. Aí, o contador, nessa hora, o cliente vai precisar, junto com o contador dele, para poder mandar todas as informações, né, de movimentação bancária, enfim. Todas as, o patrimônio, isso ajuda, né? O contador vai, o pessoal do financiamento aqui vai dar exatamente o que ele precisa para que ele consiga ter a melhor aprovação, né? Um valor melhor que ele busca. Que legal. E perguntando aqui no Brasil, hoje, conte pra gente que da última semana, último mês, qual foi o financiamento com a taxa de juros melhor que você conseguiu e a pior? Assim, você tem uma... Na verdade é tabelado, né? A gente não tem, assim, o pessoal até fala, vamos brigar pela taxa de juros. Os bancos, a Caixa é o 10,99, né? E aí, se você tem um relacionamento, se você é correntista, tem cartão, tem CROTE, que é o limite, cheque especial, você consegue, se você é servidor público, né? Então, você consegue lá chegar nos 10,62, 65. Os outros bancos, que está na faixa aí de 12%, 11%, também é segmentado. Então, lá, agências, Uniclass, Personalité, o Prime. Então, assim, dependendo, o Van Gogh. Então, dependendo do que você tem de segmentação, você consegue melhorar um pouco a taxa. Mas não quer dizer que você vai brigar pela taxa. Isso são valores tabelados. Então, você não consegue falar assim, só porque... só porque você tem o pessoal, eu tenho um bom relacionamento, não, mas isso já vem lá dentro dos bancos, de acordo com as segmentações, que são as rendas, você vai ter aquela taxa. Tá. Então, é assim que funciona. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você, Pri. Voltando aí nesse assunto, né, sobre a taxa. Toda vez que você... Normalmente, né? Não sei se isso acontece agora, mas o cliente tentava aprovar ou tinha uma taxa boa, por exemplo, na Caixa, né? Aí ele ia e pedia para o corretor e para o correspondente, tenta uma taxa melhor. Não, isso não tem mais, então. Não, na verdade, quando eles falam assim, tenta uma taxa melhor, a gente pode até tentar. Mas, assim, hoje são segmentados, como eu comentei. Então, se o cliente, se ele está fora da segmentação, por exemplo, eu ganho 5 mil e estou na agência, mas eu ganhando, eu vou dar um exemplo maior, eu ganho 10 mil, mas estou segmentado como agência normal. Só que eu, com 10 mil, eu posso ser um Uniclass, por exemplo, do Itaú. Então, no Uniclass tem uma taxa um pouquinho menor. Então, o que a gente consegue fazer é segmentar a abertura das contas desses clientes de acordo com a renda deles, para que melhore as taxas. Quanto mais você ganha, um pouco menor é a taxa. Tá, entendi. E falando do Minha Casa Minha Vida, que o Minha Casa Minha Vida acho que é o que mais muda, né? As regras. Quais são as regras que estão valendo hoje lá? Imóvel abaixo de 350 mil, né? Então, para Curitiba, como é que tá? 350 mil ainda era antigamente, tá? Agora, depois com essas alterações aí, a gente tá na média aí de 260 mil em Curitiba. Porque existe uma tabela na Caixa do governo que fala de acordo com a quantidade de pessoas, de habitantes. E aí eles vão segmentando de acordo com esse enquadramento. Então, hoje está em média de 260 mil em Curitiba. Tá? Então, a gente consegue enquadrar. Mas o que mudou mais que está impactando? As pessoas que ganham entre 4.400 até o 8 mil reais ali. Então, a média dessa renda, que antes conseguia financiar 80%, agora se financia só 50%. Então, a taxa de juros, ela é atrativa, né? Chega dos 6%, 7%, né? Mas...
consequentemente, a pessoa não tem os 50% para dar de entrada naquele imóvel. Então, pessoas que ganham até 4.400 na renda familiar, financia-se 80%. Tá? Então, ok, não muda nada para a faixa 1 e 2. Perfeito. Então, mas essa faixa dos 4.400 para cima, aí sim, tem bastante impacto. E para quem... as modalidades que a gente fala, né? O SBPE são imóveis acima dos 200, 300 mil. E a pessoa, quando ganha acima de 10 mil, ele já vai se enquadrar no SBPE. A gente tem o Procotista, mas também é outra história, que eu já falo. Tá. Vamos esmiuçar esse negócio aí, vamos aprender. E o SBPE, a taxa de juros, ela ainda a Caixa ainda detém a melhor taxa de juros do mercado, né? E ele financia 70%. Então, a pessoa tem que ter lá 30% da renda, da entrada, e financia 70% se a renda dele comportar. Pri, como é que você faz essa conta? Né? Então, a gente pega a renda bruta do familiar e multiplica por 30%. Se você fazer no sisteminha lá, no simulador da Caixa, como é que ele chega nessa parcela? Ele vai pegar a renda que você colocou, multiplicar pelos 30% da sua renda ali e vai dar o valor máximo da parcela, que é o seu comprometimento de renda. Certo. Aí as pessoas muitas vezes chegam pra gente e falam assim, eu quero financiar, e acaba que a gente tenta aprovar e não consegue. Aí quando você vai ver o histórico daquele cliente, se ele tem um carro financiado, cartão de crédito, parcelamento de loja, qualquer coisa assim, ele entra dentro dos 30% da renda dele. Tá? Então, não tem o que fazer. A pessoa não tem como financiar. Sabe que parte do meu dia é analisar contrato de promessa de compra e venda. E aí, às vezes são clientes meus, às vezes são só imobiliários assim, que falam, dá uma olhadinha ali, gostei de você, vi uns videozinhos, dá um tapa ali no meu contrato, né? Dá uma olhada pra ver como é que tá. E teve uma imobiliária, uma vez, foi muito engraçado, porque ela mandou um contrato e não tinha problema nenhum no contrato. Só que eu falei assim, me conta uma coisa, por que você colocou que o negócio só vai ser desfeito se tiver duas negativas de duas instituições diferentes, bancárias diferentes? Ela falou assim, então, sabe o que aconteceu? A pessoa trabalhava num banco e ela acabou desistindo do negócio, ela foi lá e cortou lá, ela falou assim, não foi aprovado o financiamento. E aí, por isso a gente colocou aqui, então tem que ter negativo de duas instituições diferentes para poder desistir do negócio. É interessante, né? Então, às vezes a pessoa consegue aprovar o crédito num banco e não consegue no outro. No caso, por exemplo, Caixa tem que ter uma série de regramentos diferentes do cara que é correntista, por exemplo, do Itaú, né? Ou de algum outro grande banco, né? E uma coisa que serve de alerta, quando você olha lá, por exemplo, o contrato de financiamento imobiliário, ele sempre tem uma entrada, né? Que é isso que a gente está falando aqui, 20%, 30%, 25% nos Estados Unidos. E teve uma transação que o banco autorizou mais do que foi feita a transação. E as pessoas lá em conluio fizeram um financiamento maior do que era e constou lá. Então, o imóvel foi 100% financiado. No contrato constou lá que teria sido dado, se eu não me engano, eram R$200 mil. E só que esses R$200 mil não foi pago, porque a transação era de fato de 800. Aí a pessoa pegou e entrou com um processo pedindo os 200 mil, que constou no contrato no banco que ela não recebeu. E aí, sabe o que aconteceu? O juiz mandou pagar, porque se você está num contrato declarando que tem uma entrada e a pessoa não tem culpa de pagamento, ele ganhou na justiça o direito desse valor. Então, assim, eu gosto de falar o seguinte, no mercado imobiliário não existe conluio, conchavo, vamos dar um jeitinho. O negócio é muito sério. Né? Inclusive, quando mesmo, né, não é o nosso tema aqui, quando você vai comprar um imóvel sem financiamento, vai direto para a escritura, coloque no valor correto. Porque isso lá na frente vai dar uma dor de cabeça sem fim. Sim. No mercado americano, eu não tenho cartório, eu não tenho registro de imóveis, né? Como é que eu faço para ser o dono do imóvel? Dono do imóvel? Quanto ao pessoal de casa, que o pessoal não sabe também. Aqui o nosso cartório é a Title Company, né? Que são as empresas que são o cartório do Brasil.
que tem várias, aí cada cliente, quando está adquirindo seu imóvel, ou o vendedor, quando ele está vendendo, né? Às vezes o próprio corretor, ele já pode indicar uma title company para poder cuidar de toda essa questão para o cliente, tanto se for uma venda à vista, se for uma venda financiada, é tudo através da title company aqui. Então você pode escolher o cartório, né? O cliente escolhe, tanto qualquer um, vendedor, comprador. Que show. Ô Miriam, explica para mim, eu lembro que quando a gente conversou, você falou sobre parceria, né, entre corretores do Brasil com você, né? E o que eu percebo? Eu posso estar enganada, tá? Na minha impressão. Que muitos corretores que estão fora do país, né, estão buscando parcerias com corretores do Brasil, né? Não só corretores, mas enfim, estão fazendo várias parcerias, né, nesse sentido. Explica para mim como funciona, né, essa questão das parcerias, né? E, claro, né, como corretora, eu vou te falar como que eu posso indicar, por exemplo, o Dr. Douglas e vou ganhar efetivamente, né? Como eu ganho? Como é essa parceria? Qual é o teu trabalho? Explica para mim, por gentileza. Eu esqueço então, que eu tenho que Fran, hoje muitos corretores brasileiros aqui, brasileiros já, como eu, né? Porque eu sou brasileira, mas hoje eu sou uma corretora no mercado, né? Licenciada no mercado imobiliário. Muitos corretores aqui, eles têm essas parcerias com corretores, grandes imobiliárias no Brasil, na verdade, sabe? Então, assim, às vezes pode ser direto com o corretor, isso vai ser muito individual, assim, cada corretor, né, dependendo de como fizer o trabalho. Eu acho que esses percentuais que a gente pode acordar entre nós, corretores aqui, e os corretores no Brasil, vai depender do trabalho que ele quer que eu faça aqui, entendeu? Não, eu quero que você cuide de 80% de tudo, só pega o telefone, sabe? Não, você pode deixar que eu quero caminhar com esse cliente 50% e você vai caminhar. Então, tudo isso eu acho que é bem ajustado quando você determina uma parceria e você estabelece o formato que você vai trabalhar com esse corretor ou com essa imobiliária parceira. E uma questão também que o pessoal aqui acaba não tratando, na nossa legislação, o corretor ele é o corretor do negócio, né? Eu não posso usar, uma impropriedade falar que eu sou o corretor do vendedor, eu sou o corretor do comprador, porque os corretores têm que agir de forma ética para ambos, né? Nos Estados Unidos acaba sempre tendo a figura do corretor do comprador, do corretor do vendedor. Como que funciona isso para vocês aí? Exatamente, até esse ponto eu comentei com a Fran, quando a gente começou a trocar um pouquinho de experiências nela, eu falar um pouquinho do mercado aqui para ela, e isso foi algo assim, quando ela falou, mas Miriam, como assim convicção, sabe? Eu falei, Fran, quando eu tive a convicção, assim, eu já gostava, e no Brasil a gente tem muito problema com isso, né? Um imóvel é vendido por 10 imobiliárias, ok? Aqui não. Aqui, doutor, se a Priscila falar que ela quer vender o imóvel dela, ou ela vai escolher o doutor Douglas, ou ela vai escolher a Fran, ou ela vai me escolher, por um tempo determinado. E eu sou uma corretora, nesse período que eu estiver vendendo o imóvel da Fran, aqui, como eu trabalho aqui no estado, qualquer corretor do estado da Flórida, ele vai ter acesso ao imóvel da Priscila. Você entende que fantástico isso? Sim. Que legal. Então, assim, e ele faz todo o processo e aí você recebe, né? Aí ele pode fazer todo o processo e você recebe daí por você ter essa exclusividade, né? Sim, ele vai apresentar o comprador. A partir do momento que eu tenho o imóvel, né, do cliente, eu sou a detentora do listing, que a gente chama aqui, eu sou a angariadora desse imóvel, certo? Perfeito. Qualquer outro corretor, ele pode me apresentar o cliente para poder vender. E assim, hoje as chances aqui é muito difícil de um angariador vender o seu imóvel, né? Aqui é muito porque a partir do momento que ele lança no nosso sistema, qualquer corretor, né? São milhares e que tem acesso a essa informação e já tem um cliente que tem ali. Então, assim, isso é muito dinâmico aqui. Eu acho isso, para mim, assim, eu achei fantástico. E hoje, a partir de agosto do ano passado, nós também temos essa mesma exclusividade para o cliente que quer comprar com a gente aqui.
Quando ele quer comprar e a gente vai passar, ele vai nos assinar um documento, também por um período, e naquele período todos os imóveis apresentados por nós, corretores. E isso foi algo assim, no começo a gente ficava um pouco preocupado, como trabalhar isso, mas isso é a segurança para o corretor, e eu acho isso assim, excelente, assim, porque daí cada vez o nosso trabalho ele se torna mais seguro, mais protegido, entende? E também até a gente com o cliente, né? O cliente também se sente, ele vê que não tem, ele tem que ser atendido por esse corretor, né? Da melhor forma que a gente sempre faz, mas isso eu achei para o corretor de imóveis fantástico. Vou contar 2 novidades para vocês, então. Aqui no Brasil, o COFES está numa briga com a... Não uma briga, né? Mas tá numa implantação de sistema com a Noreg para que você consiga colocar na matrícula que tem o corretor de imóveis com período de vigência de exclusividade. Sim. Então, quando o cartório tirar a certidão atualizada, vai aparecer o nome da Fran. Então, qualquer venda desse imóvel tem que ter o nome da Fran. E olha que bacana. Desconectou. E olha que bacana. No Código Civil novo, que está lá no Senado, vai prever no artigo 722 que o corretor de imóveis deverá ter um documento assinado para ele poder fazer aquela mediação. E não só a autorização de vendas que a gente tem hoje, mas também a representação do próprio comprador. Então, você vai poder fazer como ela falou lá. Então, você vai ser o corretor do comprador e o corretor do vendedor. Hoje a gente vê muito que acontece, né? Que o comprador ele vai buscar o imóvel e ele vai, atende aquele corretor, depois ele pula para outro, depois ele pula para outro, não tem essa exclusividade. Sim. Às vezes a pessoa vai... muitas vezes aqui no Brasil eu vejo que as pessoas trabalham com angariação, né, os corretores. E daí ele senta em cima do imóvel, né? Ele, angariei já, acabou, né? Porque se você trabalhar o comprador, ele exclusivo, não tem exclusividade. Ele vai achar outro imóvel e vai pular para outro lado, né? Eu já percebo alguns corretores que eles acabam tendo conseguir cativar a pessoa, e daí ela não vira só corretor daquela pessoa, mas da família, né? Eu comprei o imóvel com você, eu quero que o meu filho compre, que o meu cunhado compre. Então, isso tem mudado um pouco, né? Mas é lógico, a gente está em Curitiba, né? Falando para o Brasil inteiro, a situação é diferente. Passei, inclusive, agora essa semana uma situação, Fran. A cliente falou o seguinte, a corretora, olha, a pessoa chegou para mim e falou assim, eu já vi aquele imóvel, só que eu vi com um corretor escroto, não gostei dele, e eu quero vender por você, eu quero que você me leve lá de novo, tal. E aí, assim, eles fizeram. O que acontece? O corretor, ele não pode ser desidioso na atividade dele. Então, aquele corretor que primeiro apresentou, não mandou um WhatsApp depois perguntando se gostou do imóvel, se queria conhecer algum outro. Não falou para fazer uma proposta, não falou nada. Ele foi lá, mostrou o imóvel, disse que estava com pressa para resolver uma coisa. O imóvel. E foi embora, né? E aí, o que acontece hoje? Para o judiciário, está muito tranquilo que esse cara não tem direito à comissão. Porque a mera indicação ou a mera apresentação do imóvel não dá direito à comissão. Então, o corretor fica muito atento. Você tem que prestar aquela consultoria, sim, sabe? Converse com o cliente, reitere lá, olha, vamos fazer uma proposta, não gostou desse, vamos para um outro, para que você não tome essa volta, né? É bem importante isso também. Pri, agora para você. Me fale sobre consórcio, por gentileza. Então, vamos lá. É verdade. Consórcio é uma coisa, assim, que eu vejo que as pessoas têm... Como é que eu posso falar? Pânico por causa da Encol. Também, mas eu imagino que é falta de conhecimento, principalmente, né? E um pouco de descontentamento, muitas vezes, porque a pessoa compra um consórcio e acaba que não contemplado, mas é porque não tem a orientação certa. É isso que eu ia falar, ela fica abandonada, né? E aí a pessoa acha, na verdade, quem compra um consórcio e deixa ali, ou é para você guardar dinheiro, né? Ou para você ter uma sorte igual quando a gente joga na Mega Sena, né? Lá no final, talvez. Que o consórcio, inclusive, é um péssimo investimento, né? Se você for comprar ele para guardar dinheiro, ele não é um bom investimento, porque ele não tem juro, mas a taxa de administração acaba sendo alta, né? Então é legal você passar isso pra gente. O que eu devo comprar
uma carta de consórcio hoje? Então, o consórcio ele funciona o seguinte. Muitas vezes, ele tem os prós e os contras, né? Mas quando você... Por exemplo, hoje a gente está precisando aí de 30% e 70% de financiamento. O consórcio, se você contemplar, você consegue usar 100% para comprar o imóvel. Perfeito. Né? Você também consegue colocar as custas da documentação junto. Então, ele, como eu falei, tem os prós e os contras, né? A pessoa, mas como é que eu vou contemplar? Normalmente, uma carta de consórcio, para você ter um lance, a gente está falando uma média de 70% a 75% do valor da carta. Ai, Priscila, não tem esse valor. Então, qual que é a jogada, né? Normalmente, eu quero uma carta de 150, eu quero uma casa de 150 mil, deixa eu falar de valores baixos. Sim. Eu tenho que dobrar o valor da carta, 300 mil, para eu dar 50%. Estou falando da Caixa especificamente, porque Sim. outros consórcios a gente tem que dar pelo menos 30%. Tá? Perfeito. 50% do valor da carta e o restante é recursos próprios. Então, em vez de você dar lá 75% em recursos próprios, você vai dar 50% da carta e 25% em dinheiro. Tá? Contemplei, que daí no caso é a gente que faz esse acompanhamento para contemplação, já trabalha o cliente para contemplar aquela carta. No próximo mês você já pode, contemplou, você já pode ir buscar o imóvel, né? Então, vai fazer todo o processo que é semelhante a um financiamento. Ele é um pouco mais moroso, sim, tá? Mas você fazendo os cálculos depois comparado com o financiamento e mesmo com a taxa de administração, você paga muito menos juros. Né? Então, a questão da necessidade do cliente com o financiamento, as pessoas são mais imediatistas. O consórcio, ele já é mais planejado. Né? Então, mas é uma boa opção hoje pela questão do financiamento. Eu conheço alguns investidores que eles têm 20, 30 cartas de consórcio pequenininha, e aí o cara, ele tem uma contemplada na sorte, 5 que ele vai dar o lance, então ele acaba conseguindo fazer um bolo ali, e aí a própria parcela desse consórcio, ele usa, o aluguel paga a parcela desse consórcio e ainda sobra alguma coisa, né? Então, assim, pensando a questão das opções mesmo, apesar do consórcio ter essa questão da taxa de administração e que não é uma boa, né? Eu falo assim, a pessoa, se você perguntar para mim, a pessoa física, Priscila, eu gosto de consórcio. Eu tenho alguns, né? Porque eu penso a longo prazo na questão de eu poder me planejar. Pessoa jurídica, a gente trabalha com financiamento, mas também trabalha com consórcio para o cliente que está pensando dessa mesma forma, que é importante. Porque o consórcio, ele te dá mais opções, né? Então, você paga lá o imóvel à vista, você trata como uma venda à vista, então você consegue negociar diferente do financiamento. E quando você faz os cálculos ali da somatória das parcelas, hoje mesmo eu fiz uma simulação como exemplo, de um imóvel de 150 mil, né? 75 mil de financiamento, 75 mil de entrada. No final das parcelas, você vai estar pagando 260 mil no financiamento. Em 420 meses. Né? Já no consórcio, você teria que ter esses 75 mil de entrada, só que você vai estar financiando, você vai estar dando 150 mil do valor integral do imóvel, vai sobrar lá um pouquinho também, e você vai pagar praticamente a mesma parcela em 179 meses. Menos da metade do prazo. Menos da metade do prazo, com praticamente taxa de administração de 20 mil reais. E deixa eu aproveitar o gancho, Pri. Quando você diz que eu negocio a minha carta de crédito, que seria assim, né? À vista. Como assim? Então, é porque quando você compra o valor da carta, quando você contempla o valor à vista, por exemplo, eu tenho 150 mil da carta contemplada. Contemplei. Contemplou 150. Você vai comprar o imóvel, é como se você fosse pagar à vista para aquele cliente. Sai rápido, né? Então, o Mas valor não é um integral. processo de financiamento também? É um Ou o processo de processo já foi financiamento. aprovado? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. A gente fala aí de 3 meses para fazer o processo integral. Tá. Então, mais os 45 dias do cartório. Então, a gente está falando num prazo estipulado. O que eu falo à vista é a questão quando o cliente receber, o vendedor, ele vai receber aquele valor também integral, né? O financiamento, ele vai receber metade no início e metade lá depois dos 45 dias. Mas, eles falam que o poder de compra é porque você vai ter aquele valor lá para você poder negociar. Sim. Mas o processo é o mesmo.
E o consórcio ele acaba sendo mal visto porque tem muita gente leiga que acha que chega lá, assina o papel e não vê que precisa da contemplação, não entende a parte da contemplação, né? Eu tive no passado 3 processos, 2 de veículos, que a pessoa chega numa loja de carro, aí olhou o carro, ó, que legal, essa Mercedes branca aqui, show de bola. Quanto vai ser? Vai ser, acho que era R$700 a parcela, uma Mercedes mais de 100 mil reais. Aí a pessoa, tá bom, pegou, assinou, e aí, e o carro? Não, o carro daí vai ficar aí vai ter a burocracia lá, daqui umas 2 semanas tá tudo certo. A pessoa foi embora, voltou, não tinha mais nada lá. Não tinha mais loja, não tinha mais nada. Os caras deram um golpe, e era um consórcio lá do Nordeste, ainda difícil de falar com o pessoal, e aí assim, caíram no golpe, né? Então, assim, existem consórcios sérios, né? Mas o consórcio, assim, não é só das 5 mil que vai contemplar, não é amanhã, então não dá para você contar. E aí, assim, se você se arrepender, você tem o pênalti que você só recebe no final, né? Então, você não pode... eu vou entrar aqui para ver como é que testar isso aqui, para ver como é que é. Não, você vai ficar vinculado a ele ali, ou para de pagar, e aí vai receber lá no final com aquela correçãozinha, que é uma correção pequena. Então tem que ficar bem atento. Eu acho que é legal, assim, pessoal, que comprar o primeiro imóvel, assim, talvez seja uma coisa mais para o investidor, né? Alguém que tem um poder aquisitivo talvez um pouquinho maior, né? Ou se a pessoa tem esse valor de entrada, tem essa entrada tem maior. a entrada Perfeito. ali que, em vez de fazer o financiamento, pega aquele valor e dá como lance junto com o valor do lance embutido ali da carta. Legal. Sim. Ou até quitar, né, Pri? Quitar um financiamento que ela já tem, né? Contemplou e consigo utilizar a carta contemplada para quitar também, né? A opção que a gente dá para o cliente também, que é um produto à parte, por exemplo, eu fiz o meu financiamento, né? A taxa de juros está a 12%. Eu compro uma carta de consórcio dentro do meu saldo devedor, ali do valor, e também vou trabalhar na contemplação dela, para que quando eu for contemplada, eu quite o meu financiamento. Mas pode usar o mesmo CPF? Pode usar? Pode. Que legal. Pode. E aí você quita o seu financiamento e aí você vai acabar pagando uma parcela da metade do que você pagaria no seu financiamento. Perfeito. Normal. Então, muita gente faz isso para que, mesmo que não contemple agora, ou você vai trabalhando ali, para que você possa juntar o dinheiro, contemplar e aí sim fazer a quitação e acabar diminuindo a parcela aí pela metade. Mas no consórcio não tem aquele sistema do TR, né? Que é a parcela decrescente. O consórcio sempre vai ser uma parcela crescente, né? Por conta da taxa de administração, né? Então, a taxa de administração, ela vai aí de 15%, 20% a 30%, dependendo do consórcio. E aí, ele vai aumentando de acordo com a TR também. Todo ano, ela tem uma alteraçãozinha ali. Mas eu ainda acho que compensa, né? Você olhando o cenário como um todo no final, é interessante. E assim, pessoal, né? Mas a taxa de juros está 14, está 12, tem banco que está financiando a mais. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim: ai, nossa, perdi um dinheiro comprando esse imóvel aqui que você não acredita. Vocês já ouviram alguém falando isso ou não? Porque a pessoa comprou um imóvel e depois perdeu o dinheiro do imóvel. Ouvi. Mas o que aconteceu? Sim, foi feita a avaliação errada, comprou errado, mas eu já ouvi. Não posso dizer que eu não ouvi. Mas aí já foi uma ouvi. questão de avaliação. Aí, na verdade, foi na compra, né? Tudo, se você for parar para pensar, se você comprar errado, você não vai vender bem. Mas eu digo assim, por exemplo, a taxa de juros a 12, o imóvel na década ele dobra de valor. Né? Sim, então, quando você pega um negócio a longo prazo, assim, nunca você vai perder, né? Isso sim. Miriam, e com você? Aí tem carta de crédito? Quais são as modalidades aí de como funciona? Fran, aqui é o financiamento mesmo, né? É a modalidade, assim... Agora, vocês falando de consórcio, nós já estamos... Eu já tive 2 corretores que me buscando agora os últimos meses para falar sobre consórcio, até para que eu pudesse passar para os meus clientes. Porque o que é o foco? O cliente que quer comprar um imóvel aqui, ele precisa hoje dar 25% de entrada, certo? Porque ele não é residente aqui. E a gente está falando, vamos falar de uma casa de 300, 500 mil dólares, a gente vai estar falando de 100, 150 mil dólares. Hoje, quando eu estou falando 150 mil, né, mas quando o brasileiro converte esse valor, ele vai estar falando de 600 a 900 mil reais.
Então, o que eu já senti que está acontecendo para que esse comprador consiga dar essa entrada aqui? Ele já está pegando o imóvel dele e colocando no imóvel dele do Brasil. Ele não consegue usar essa carta. Ele aliena o imóvel dele aí no Brasil, entendeu? Não e esse entendi, capital me da casa explica. dele, em vez de ele vender, ele dá a entrada aqui. Ele aliena o Não imóvel dele, entendi, ele me aliena o explica. imóvel dele aqui no Brasil, aí pega o dinheiro Ele e dá a faz entrada o financiamento aqui, então, Mi. Isso. Exatamente. Ele fica com os E aí dois usa o investimentos. recurso lá. Espertinhos, né? Os brasileiros são sempre espertinhos. Entendi. Tá. Mas é o que eu sempre comento, né? Com todo cliente que a gente atende. Às vezes ele fala, eu pego clientes que falam comigo, nossa, Miriam, mesmo que eu não era corretora nessa época, mas faz 5 anos que eu estou buscando e eu desisti, já tá. E agora ele para e fala assim, se eu tivesse comprado aquilo que a gente sempre escuta, se eu tivesse comprado, olha quanto eu perdi. Daí eu falo para ele, olha, então a gente vamos fazer a conta em dólar, agora eu vou fazer a conta em real, porque eu sempre falo para os meus clientes, dolarizar o teu patrimônio. Ah, caiu. Estamos ouvindo, não caiu. Pode continuar. Tá me ouvindo? Sim. Ah, para mim tinha caído aqui. Então, assim, você dolarizar o teu patrimônio, né? Então, a hora que você faz isso, acabou, né? O dólar estava 4, vamos pensar, 2 anos, agora ele está quase 6, então, você entende? Então, sempre eu vejo nos investidores aqui essa busca, que eu preciso dolarizar o meu patrimônio, parte do meu patrimônio, né? Porque, na verdade, é a extensão do patrimônio. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é pessoal, né? Pessoal, assim, uma curiosidade Pessoal, minha. consultoria, você pede fora do ar, lá você tem que pagar a consulta, né? Assim. Assim, ó, a gente tem, né, um mimimi aí de muita gente falando que tirou-se dinheiro do Brasil para levar para fora, né? Se isso aconteceu, ou melhor, se isso acontece, vocês têm aí, Miriam, alguma estatística da quantidade de brasileiro que está investindo aí? Sabe essa coisa mais numérica, assim? Vocês têm isso? Isso é verdade ou isso é só falância? Olha, Fran, aumentou muito o número de brasileiros aqui comprando imóvel. Isso a gente escuta, sim. O mercado não está totalmente acelerado como a gente gostaria, mas, assim, um condomínio que eu entro de 300 casas vendidas, 200 casas são de brasileiros, vamos pensar? Nossa 180. Senhora. É um número muito grande. Bastante, né? E eu falo isso na locação também, né? Eu alugo muitos empreendimentos grandes aqui, apartamentos. A gente chega lá e eles brincam, mas vocês estão invadindo. É muito. Esse número aumentou muito, assim. Não sei te dar os números exatos, mas eu te falo que, né, converso com corretoras aqui, né, que vendem, né, assim, compartilhando. Miriam, só um cliente brasileiro compra 2 casas, 3 casas, entende? Então, assim, o investimento, assim, é bem grande mesmo, dos brasileiros aqui. Que legal. Tá. Esse negócio de você fazer a dolarização, chama fazer o hedge da moeda, né? Então, você pega, por exemplo, quem gosta de comprar coisinha na Shein, né? Comprar as coisas na China, poxa, daqui a tanto tempo vai chegar, vai ter o imposto, você pode comprar o dólar aqui e se blindar. Qual que é a única certeza assim, que eu posso falar para você, advogo para banco, assim, que não vai acontecer? Dólar 1 para 1 com real. Isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer, entendeu? não. Então ele vai oscilar lá 5,50, mas vai bater em 7, em 6. Então, assim, isso é muito legal. Agora, imagine você que é investidor. Você compra um imóvel, quer dizer, você vai estar dolarizado, vai estar recebendo aluguel em dólar, né? É muito legal mesmo. Sim. Gente, estamos chegando ao final. Já foi Rápido. Já fui avisada ali Vão que nós expulsar, tínhamos gente. 3 minutos enquanto a Miriam estava falando, ou seja, a gente já perdeu os 3 minutos. Perdão. Passa muito rápido, né? Mas a gente tem que encerrar, né? Então, antes de encerrar, eu quero que você deixe os seus contatos, né? E quero que você também deixe aí fale para mim uma frase, uma coisa, porque você passou por uma mudança, foi uma transição, né? Então, fale algo sobre isso, uma frase e deixe os seus contatos. Olha, Fran, eu acho que tudo aquilo que você acredita, que você
tem confiança, que você tenha certeza, convicção e você faz, dá certo. E eu posso te falar hoje que o que eu estou vivendo hoje aqui era um sonho, né? Eu sempre quis esse mercado e, assim, fazendo e acreditando, todo mundo conquista. Eu consegui, você consegue, todo mundo consegue. Então, é só não desistir nunca. Tá. Legal. Pri, agora você, minha amiga. Fale Olha, deixe uma mensagem pra gente. a mensagem é a seguinte, né? Apesar das diversidades aí, das dificuldades, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? Na questão, a pessoa não pode desistir do sonho dela. Acho que a casa própria hoje é um dos maiores sonhos de qualquer pessoa, né? Então, Sim. a questão da paciência, persistência, porque um dia dá certo, né? Então, é isso. Tá. E o seu arroba? É Priscila Santo, _realize, com 2 E de zebra. Tá. Tá bom. Pri, muito obrigada, Imagina, né, eu que pela sua agradeço. presença. Miriam, obrigada. Fiquem com Deus, meninas, né? Obrigada por Amém. aceitar participar, por estar aqui junto da gente, né? certeza. A gente faz bagunça, atrasa tudo, começa depois, mas é assim mesmo, é ao vivo. Doutor Douglas, obrigada mais uma vez. né? Obrigado, espero que não seja Estar banido do aqui. próximo, né? Então, se não for banido do próximo, daqui a 2 semanas estaremos aqui É. novamente. Me sigam nas redes sociais, @DouglasVilar em todas, Instagram, YouTube. E no TikTok sou eu que faço, tá? Nos outros tem a equipe lá, mas no TikTok sou eu que brinco. Beleza? Isso mesmo. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos. O próximo podcast que a gente vai ter vai ser daqui 15 dias, no dia 3. Não lembro se é dia 3 ou dia 5. Acho que é dia 1º. né? Não, Não acho sei. que não. Enfim, Vai ser. nosso próximo convidado é um doutor também e ele vai falar pra gente sobre compra de imóveis em leilões. Show de bola. Bacana. Vai ser bem legal. Então, fiquem à vontade, né? Obrigada pela presença de todos e excelente quinta-feira. E se você gostou, manda pro amiguinho. Se não gostou, manda pro inimigo. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.